os processos de cada um. Qual é o processo que você está vivendo agora? Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Consciente. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Roberta Zanata, sou psicoterapeuta. Tenho esse podcast aqui que a gente conversa sobre autoconhecimento, psicologia, emoções, relações, e também tenho o meu site que tem textos no blog, eu tenho o Instagram e tenho também o YouTube. Todos esses canais levam o meu nome e te convido a conhecer também o meu trabalho em outros formatos além desse aqui de podcast. Eu gosto de trazer uma forma diferente de conversar com vocês aqui, uma forma mais profunda, que eu trago algumas questões também, como questões pessoais como paralelo, né? Então são diferentes formatos. YouTube, os vídeos são em um estilo, a linguagem no Instagram é diferente, através de textos é diferente, podcast também tem o seu formato próprio e que eu gosto de mais fundo, Eu acho que o escutar, só o escutar nos possibilita, eu acho que nos dá uma necessidade de aprofundamento para ir mais além, né? Então a gente só tem esse estímulo, a voz. Eu estou aqui falando com vocês e eu acho que essa é uma ferramenta poderosa para aprofundar de fato, porque é um único estímulo acontecendo e talvez a gente consiga estar mais presente no aqui e agora. Então, eu falei pra vocês alguns episódios atrás que eu machuquei o pé, quebrei o pé, fiquei 2 meses e pouquinho com aquela botinha ortopédica, o que gerou danos, né? Porque foi um tempo muito longo usando a botinha. E, né, tô fazendo fisioterapia. E acho que foi na segunda sessão de terapia, eu tava lá paradinha antes de começar os exercícios, recebendo estimulação elétrica no pé, acho que eletrochoque, não tenho certeza como fala o procedimento, mas o fato é que eu tava lá e comecei a refletir como uma boa psicóloga, observadora e analítica. Eu tava lá observando. É uma sala grande com várias pessoas fazendo as atividades ao mesmo tempo, pessoas saindo, pessoas entrando, não são horários fechados, uma turma que começa no mesmo horário, acaba no mesmo horário. Então, enquanto eu tô lá, pessoas vão embora, outras pessoas chegam, pessoas que têm problema no pé, outras no joelho, outras na perna, outras no braço, no ombro, na mão, diferentes pessoas, diferentes formas de se vestir, diferentes gêneros e altura, com diferentes problemas, alguns com uma limitação maior, outros menores, alguns começando a fisioterapia, como eu estava naquela ocasião, outros terminando, como hoje aqui falando com vocês. Eu tô na metade do processo e vi hoje 2 pessoas se despedindo da fisioterapeuta, terminando. E eu fiquei refletindo, né, cada um com a sua luta. Cada um com o seu processo. Nesse caso, um processo ortopédico, com as suas próprias limitações. Alguns tiveram um acidente fácil, outros mais complicado. Outros não foram por acidente, né? Outros foi talvez uma condição com o passar da idade. O fato é que tá todo mundo vivendo o seu processo e o nosso processo é totalmente diferente um do outro. Então, tem quem começou agora, tem quem tá acabando, tem quem vai passar de uma forma mais fácil, outros mais difícil, tem quem vai toda a sessão certinho, tem quem falte, né? Cada um vivendo as suas limitações. É claro, é muito claro de ver nos exercícios quem tá com uma limitação maior do que o outro. Quem tá no começo do processo, quem tá no fim. Quem tem mais facilidade, quem tem mais dificuldade de fazer os exercícios. Quem aceita bem e quem tem resistências. Mas a gente tem uma errônea sensação de que só nós estamos passando por processos, né? Só nós estamos passando por dores, por dificuldades, por conflitos. E mesmo quando a gente veja alguém do lado, muito próximo a gente passando, aí não tem como não saber, não ver que realmente não sou só eu, a gente também tem sempre a tendência de
entender que o nosso é mais difícil, né? Então a gente tá conversando sobre o nosso problema, o outro fala, não, mas no meu caso, não, mas o tamanho do meu, não, mas comigo foi assim, mas comigo, mas, não, mas é que, né? Mas é que, mas comigo, mas no meu caso, mas na minha vez, a gente sempre se coloca como prejudicado, né? Como, não, mas comigo vai ser muito mais difícil do que para você, mas o meu caso é diferente. Não, mas o meu caso foi uma exceção. E duas coisas. A primeira é que a gente invalida a experiência do outro nessa fala. Como se pro outro fosse muito fácil, foi por acaso, foi de repente, ou não, mas é muito menor, é muito mais fácil de resolver, é muito mais leve, não gerou tanto dano. Seja o problema que for, tá, gente? Aqui eu já saí da reflexão da ortopedia, tá? Tanto a gente pode invalidar a experiência do outro, como a gente pode também exagerar na nossa. Tender aí a sentir, a agir de uma forma também desproporcional ao que está acontecendo com a gente. Se a gente se coloca como o maior sofredor do mundo, né? Vai ser difícil ser, imagina ser o maior sofredor do mundo, que pesado que é. Imagina ser a pessoa que mais passa por problemas, que pesado que é. Será que é assim mesmo? A minha vida é uma montanha-russa, gente, já falei pra vocês, né? Então, muitas vezes eu tendo a entender, gente, não é possível, não é possível. Não é possível. Mais uma coisa, mais uma vez, mais um tombo, mais uma lambada da vida. Como se eu não tô vendo isso acontecer com muita gente. Mas isso é uma tendência errônea. Porque se a gente aprofundar um pouquinho mais o olhar, a gente vai ver que sim, todo mundo está enfrentando as suas dificuldades, todo mundo está enfrentando desafios. E pode ser que em determinado momento da vida, não. Foi um momento de equilíbrio. Mas daqui a pouco alguma coisa acontece. É natural, são as variáveis da vida que a gente não controla, ou é o outro, ou é uma situação. Então, o que eu quero te propor é que se você tem vivido processos de dor, processos de sofrimento, conflitos, não só porque isso ajuda a mente a estar no momento presente, e às vezes é o momento presente mesmo que está trazendo a dor, não é o amanhã, é o hoje, mas também porque isso foi uma coisa que eu comecei a praticar há muitos anos na minha vida. Quando eu era adolescente, eu tinha muita insegurança sobre mim mesma do futuro, e achava que eu nunca ia dar conta das coisas, eu nunca ia conseguir, eu ia ser muito difícil, muito sofrimento. Então, algo que ia acontecer daqui a um mês, eu já estava vivendo aquela realidade naquela magnitude de emoções naquele dia. E vivendo todos os dias, os 30 dias até chegar o dia e perceber que, na maioria das vezes, não era tudo aquilo. Então, o meu lema que eu levo para vocês é: viva um dia de cada vez. E quem tá aqui, que já foi meu paciente ou que é meu paciente, sabe disso, né? A gente sempre vive um dia de cada vez, com as alegrias, com as tristezas, com os pensamentos, os sentimentos, as novidades, os conflitos referentes àquele dia. Amanhã tudo pode mudar. Amanhã pode ser o primeiro dia do fim do seu processo. Amanhã pode ser o primeiro dia de um novo processo, e não um processo de dor necessariamente. Que a gente viva os nossos dias um dia de cada vez. Exatamente como a vida é, exatamente como tem que ser. Não se compare, não busque referências, a menos que isso vá te ajudar. A menos que isso vá ser um consolador ou vá ser um fortificador para os próximos dias. Mas entenda que mesmo vivendo as mesmas experiências, as pessoas vivem e passam por essa experiência de diferentes formas, de formas únicas, particulares, conforme sabe, conforme consegue, conforme banca aquela situação. Viva o seu processo
vivendo um dia de cada vez, vivendo as alegrias e as tristezas do que aquele dia tem para você. E trabalhe a sua angústia do futuro para que você não viva um futuro em um dia que ainda sequer aconteceu. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio do nosso podcast. Uma ótima semana e a gente se vê segunda que vem. Um beijo.